Opa, boa noite. E aí, tudo beleza com vocês? Professor Caires Braga. E hoje nós vamos resolver mais algumas questões do vestibular da UVA. Já já a gente começa às 10 da noite, às 20 do, aliás, às 10 não, desculpe. Às 21 horas, às 9 horas da noite a gente dá início à nossa resolução de questões da UVA. Só me diga aí, por favor, se o áudio está legal, se está chegando direitinho aí para você, ok? Nós estamos retomando as lives de resolução de questões do vestibular da UVA. Costumeiramente, todas as edições dos vestibulares eu tenho feito lives com resolução de questão, com dicas dos principais assuntos que são cobrados na prova, com tira dúvidas a respeito desses assuntos que são mais comuns, que são mais importantes no vestibular da UVA. E essa é a nossa segunda live, agora nessa temporada para o vestibular 2021.1, com resolução de questões, ok? Então, hoje, sexta-feira, dia 22 de outubro, nós vamos para a nossa live número 2, a respeito dos assuntos que são cobrados pela UVA. Hoje, resolução de questões. Então, você que está se preparando para a UVA, você que está estudando para o vestibular da UVA, você está no lugar certo, você está na live certa, porque aqui você vai ver quais são os assuntos, ver os modelos de questões, ver como é que se resolve essas questões. Então, nós vamos dar início às 21 horas a essa live com resolução de questões. E olha só, eu quero te mostrar, antes da gente passar para a resolução, quero te mostrar quais são os assuntos que nós vamos trabalhar na nossa live de hoje. Aqui nessa questão nós vamos trabalhar o conceito de catalisadores, vamos trabalhar a cinética química, que é um assunto da termoquímica, não, desculpe, da fisicoquímica, que é o assunto estudado no segundo ano. Vamos ver também reações químicas e fenômenos químicos e físicos, aqui nessa outra questão cobrada pela UVA. Conceito de substância simples, de substância composta, identificação do que é uma substância simples, o que é uma substância composta. Vamos ver aqui nessa outra questão, reação de eliminação, é um assunto bem importante que normalmente a galera não enfatiza muito, por ser mais difícil, por ser um pouquinho mais complicado, mas eu vou trabalhar de maneira mais fácil, mais didática, aqui essa parte de reações de eliminação. Temos também uma outra questão falando sobre a introdução à química orgânica, o surgimento da química orgânica como nós conhecemos, né, o conceito que nós conhecemos hoje. E vamos ver ainda pH e pOH. Esses são os assuntos que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. E nós vamos começar aí com essa primeira questão, falando sobre catalisadores. Vamos lá então para a questão falando sobre catalisadores, beleza? Só um minuto, deixa só acertar aqui a canetinha. Prontinho. Vamos lá. Considere as assertivas abaixo que se referem à ação dos catalisadores. A UVA, gente, trabalha muito essas assertivas, essas afirmações. Afirmação 1, 2, 3, 4, para o aluno
analisar quais são as afirmativas corretas. Então, a respeito de catalisadores, o que é que nós podemos dizer? Aí você pode perguntar assim, Caris, o que é um catalisador, cara? Um catalisador é uma substância que é adicionada a uma reação química que vai acelerar a velocidade dessa reação. Mas tem algo importante a ser comentado sobre os catalisadores. Ele acelera a reação química, mas ele não é consumido durante a reação. O catalisador é colocado na reação, mas ao final dessa reação o catalisador pode ser retirado, porque ele não é consumido durante o processo, durante a reação. E um outro detalhe é que os catalisadores eles aumentam a velocidade de uma reação química por conta da diminuição da energia de ativação. Quando nós adicionamos um catalisador em uma reação, ele vai diminuir a energia de ativação. E diminuindo a energia de ativação, nós vamos ter um aumento na velocidade da reação. Então, sobre catalisadores, nós podemos afirmar, primeiro, alteram a velocidade da reação. Com certeza. A função do catalisador é essa, alterar a velocidade da reação. E alterar como, professor? Alterar aumentando essa velocidade. Então, o item 1 é verdade. 2. Os catalisadores diminuem a energia de ativação, o que é correto. Um catalisador ele vai acelerar a reação química porque ele promove uma diminuição na energia de ativação. Item 3. Os catalisadores transformam as reações em reações espontâneas. Falso. Um catalisador ele não age modificando o tipo de processo. Um catalisador ele age diminuindo a energia de ativação e fazendo com que a reação aconteça mais rapidamente. Então, o item 3 é um item falso. Catalisadores, eles não irão transformar as reações em reações espontâneas. E o item 4, os catalisadores deslocam o equilíbrio da reação para o lado dos produtos. Também é um item falso. Um catalisador, ele não vai alterar o equilíbrio químico. Aqui nessa questão, nós temos dois assuntos. Nós temos catalisadores, que é estudado dentro da cinética química, e nós temos aqui equilíbrio químico. E no caso dos equilíbrios, um catalisador ele vai deslocar o equilíbrio tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, ou seja, ele desloca o equilíbrio tanto para o lado dos produtos como para o lado dos reagentes. Então, de maneira geral, ele não vai alterar o equilíbrio. Quando ele diz aqui que um catalisador desloca o equilíbrio da reação para o lado dos produtos, isso é falso, porque ele vai deslocar para o lado dos produtos e vai deslocar também para o lado dos reagentes. Então, o item 4 está falso. Estão corretas somente as assertivas 1 e 2. 1 e 2 nós vamos encontrar na letra A. 1 e 2 estão corretas, portanto, item correto, item A. Beleza? Entendido? Essa questão número 16, essa primeira questão da nossa live de hoje. Beleza. Então, vamos para a nossa segunda questão da nossa live. Essa primeira questão nós trabalhamos dois assuntos. Quais foram os assuntos? Catalisadores e equilíbrio químico. Cinética química e equilíbrio químico, ok? Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão, ela fala sobre fenômeno químico, ela fala sobre identificação dos elementos, sobre substância simples, substância composta,
sobre composição das substâncias. Então, nós vamos ver aqui o que é que a questão nos diz. A descoberta da pólvora foi feita acidentalmente por alquimistas chineses que procuravam pelo elixir da longa vida. As primeiras referências à pólvora aparecem como avisos em textos de alquimia, orientando para não se misturarem certos materiais, devido ao risco de explosão. Os ingredientes que compõem esse explosivo são o salitre, que é o nitrato de potássio, está aqui o nitrato de potássio, KNO3, o enxofre, que é o S, aqui está, e o carbono, que está aqui no meio, 7C, 7 mols de carbono, na forma de carvão vegetal, que lhe confere a cor preta. A equação química a seguir nos revela as proporções das substâncias, reagentes e dos produtos obtidos. Nós temos 4 mols de nitrato de potássio, ou seja, 4 mols de salitre, mais 7 mols de carbono, mais 1 mol de enxofre, formando 3 mols de gás carbônico, 3 mols de monóxido de carbono, 2 mols de nitrogênio, 1 mol de carbonato de potássio e 1 mol de sulfeto de potássio. Considerando as informações, é correto afirmar que. Vamos ver qual é a afirmativa correta, qual é o item correto para essa reação química, que é a reação química de produção da pólvora. Então, nós vamos ter o seguinte. Olha só. O que diz aí? Considerando as informações, é correto afirmar que item A. No item A, nós vamos ter a explosão da pólvora é um fenômeno químico. Gente, o que é um fenômeno químico? Um fenômeno químico é uma mudança, é uma transformação que modifica a constituição da matéria. A queima, que é a mesma coisa que combustão, a explosão, a mudança de cor de determinadas substâncias são exemplos de fenômenos químicos. Então, a explosão da pólvora é sim um fenômeno químico, porque é uma queima, está acontecendo uma explosão, vai acontecer liberação de energia. Então, o item correto vai ser a letra A. Mas vamos descartar os demais itens. Na letra B, a pólvora é uma substância composta, está falso. A pólvora não é uma substância composta. A pólvora, na verdade, ela é uma mistura. É uma mistura de quê, professor? É uma mistura de salitre, que é o KNO3, é o nitrato de potássio, de carbono e de enxofre. Então, a pólvora é uma substância composta? Não, é uma mistura. Formada por 3 elementos químicos? Também não. Formado por uma substância composta e 2 substâncias simples. Então, a letra B está completamente incorreta. Letra C. O principal componente do atmosférico é um reagente. Quem é o principal componente do atmosférico, gente? É o nitrogênio. Muita gente pode ter pensado, cara, é o oxigênio, mas não é. O principal componente é o nitrogênio porque ele vai estar presente em torno de 78% do ar vai ser constituído de nitrogênio. Então, o nitrogênio, que é o principal constituinte da atmosfera, ele não é um reagente, ele é um produto, ele está depois da seta.
Aqui os produtos são CO2, CO, N2, K2CO3 e K2S são os produtos da reação. Então, na letra C, nós vamos ter também um item que está falso, um item que está incorreto. E na letra D, a pólvora é uma mistura, correto? Aí sim, a pólvora é uma mistura formada por uma substância simples, está errado, e por duas substâncias compostas, também está incorreto. Na verdade, aqui é o contrário. Nós vamos ter uma substância composta, que é o KNO3. O que é uma substância composta? É uma substância formada por dois ou mais elementos químicos. E aqui, no nitrato de potássio, nós vamos ter potássio, nitrogênio, oxigênio. Então, só aí nós já temos 3 tipos de elementos químicos. Então, nós vamos ter uma substância composta. O carbono é uma substância simples, porque só é formado de carbono. E o enxofre também vai ser uma substância simples. Então, para o item D ser um item correto, ele deveria ser assim. A pólvora é uma mistura formada por uma substância composta e por duas substâncias simples. Então, o único item correto aqui nessa questão vai ser a letra A. Nessa questão, nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos o conceito de fenômeno químico, o conceito de substância composta, o conceito de elemento, o conceito de reagente e produto e substância simples e substância composta, ok? Vamos então para a nossa próxima questão. Vamos lá então. Na próxima questão, nós vamos ter uma reação, nós vamos ter uma questão, na verdade, que fala sobre reação de eliminação. Aqui nessa questão, nós temos um assunto chamado reação de eliminação. Reação de eliminação. Mais especificamente, nessa reação de eliminação, nós vamos ter uma desidratação. Desidratação. Cáris, o que é uma reação de eliminação? É uma reação onde nós vamos retirar átomos ou grupo de átomos. E uma desidratação é uma reação onde vai acontecer perda de água, saída de água. Aí nós vamos ter duas reações e sobre elas são feitas as seguintes afirmações. Novamente a uva com esse modelo de questão que cai muito na prova de química, que é para você analisar os itens. Quais são os itens verdadeiros? No item 1, a reação 1, que é essa primeira reação aqui, 2 mols de etanol, aqui nós temos 2 mols de um álcool chamado etanol, que está reagindo na temperatura de 140 graus Celsius e na presença de um ácido, que é o ácido sulfúrico, formando uma função orgânica que é um éter e vai formar também água. Sobre essa reação, nós podemos afirmar: 1. A reação 1 é uma desidratação intermolecular, o que é verdadeiro. Por que essa reação é uma reação intermolecular? Existem 2 tipos de reações de desidratação. As reações que são chamadas de intermoleculares, desidratação intermolecular,
e desidratação intramolecular. Deixa eu abrir aqui um slide para me mostrar para vocês como é que acontece essa reação de desidratação intermolecular, certo? Olha só como que vai acontecer a reação de desidratação intermolecular. Pronto, aí está o slide aberto e eu vou mostrar que uma reação de desidratação, assunto cobrado aí pela UVA, olha só, dadas as reações, aí foi colocado duas reações, a reação 1 e a reação número 2, e ele fala sobre a reação número 1. Na reação número 1, a reação 1 é uma desidratação intermolecular, um item que eu estou dizendo para vocês que é um item verdadeiro. Por que que é um item verdadeiro? Vou mostrar para você. Lá na reação, tu tem 2 mols de álcool. Voltando aqui. 2CH3CH2OH. 2 mols de etanol. Como é que ficaria isso? Ficaria CH3, CH2, OH. Aqui está o primeiro mol de etanol que vai reagir com mais um mol de etanol, que é o OH, CH2, CH3, vai reagir entre si na presença de, veja que lá na reação, aqui na parte superior, tem ácido sulfúrico e tem uma temperatura, tem uma condição de ocorrência da reação, que é a temperatura de 140 graus Celsius. Então, está acontecendo na presença de meio ácido, que é o H2SO4, e na temperatura de 140 graus Celsius. Como é que vai acontecer aqui a reação? Nós vamos ter que o hidrogênio de um álcool vai reagir com o grupo OH do álcool vizinho. Hidrogênio mais OH, o que é que vai se formar? Uma molécula de água, H2O. Mas restou da primeira molécula, olha só o que foi que restou. CH3, CH2O. Então, você repete aqui. CH3, CH2, oxigênio. Da segunda molécula, o que foi que sobrou? Foi que restou CH2, CH3, que você vai colocar logo aqui na sequência. CH2, CH3. Formou-se uma molécula de éter. Então, nós temos aqui uma reação de desidratação intermolecular, gerando éter. Quais são as conclusões que a gente pode tirar sobre uma reação de desidratação intermolecular? Nós podemos tirar as seguintes conclusões. Conclusões. A letra não está muito legal, não, mas acredito que dá para entender, né? A primeira conclusão da reação de desidratação intermolecular ocorre entre 2 mols de álcool. Ocorre entre 2 mols de álcool. Ocorre em meio ácido. Em meio ácido, uma reação de desidratação acontecerá em meio ácido. Está aqui o ácido H2SO4. Ocorre na temperatura de 140 graus Celsius. E a última conclusão é que forma
éter. A maneira mais segura de você identificar uma reação de desidratação intermolecular é pelo tipo de substância que ela vai formar. Qual é o tipo de substância que uma desidratação intermolecular irá originar? Ela vai formar molécula de éter, beleza? Então, aí está, uma reação de desidratação intermolecular. Voltando lá para o item, a reação 1 é uma desidratação intermolecular. É sim uma reação de desidratação intermolecular. A afirmativa número 2. O nome oficial do produto orgânico formado na reação número 1 é o éster etoxetano. Gente, é o etoxetano, mas não é um éster. Na verdade, o que é que ele vai ser? Ele vai ser uma molécula de éter. Muito cuidado, porque são muito parecidos. Como é que você diferencia um éter de um éster? Simples demais. Ó. Veja que aqui nós temos oxigênio no meio de 2 carbonos, que vai ser um éter. Se o grupo funcional fosse da seguinte forma: oxigênio ligado a carbono, ligado novamente a carbono, só que esse carbono agora está ligado a um oxigênio através de uma ligação dupla. Então, aqui nós vamos ter um éster. Olha o grupo funcional do éster. C-O, C-O, oxigênio ligado a carbono. Então, aqui nós vamos ter uma função orgânica chamada éster. Beleza? Você que está aí na live, me dá um retorno se o áudio está legal, se está chegando a imagem direitinho para vocês, se o áudio está legal, se está tudo ok para a gente dar continuidade à nossa live. Bom, então dando continuidade, é um éster e não um éter. O nome de fato é etoxetano. Por quê? Tem 2 carbonos de um lado, nós vamos dizer que o prefixo é et mais ox. Traço, do outro lado também tem 2 carbonos, et, só tem ligações simples, AN, mais terminação O. Beleza? Valeu, Ivna, e valeu Kodaka, acho que é isso, né? Kodaka, valeu Code 4K4 e Ivna Nascimento pelo retorno. Vamos dar continuidade. Estão entendendo esse conteúdo? Querem fazer alguma pergunta? Quem quiser fazer pergunta, viu, pode colocar aí no chat que eu vou respondendo as perguntas, tá? Se tiverem chegado depois do início da live, nessa live eu estou resolvendo questões da UVA. Brevemente a UVA vai estar lançando o seu edital para o vestibular de 2021.1 e nós estamos retomando a preparação para a UVA 2021. Costumeiramente, todos os vestibulares eu faço várias lives, resolvendo questões, dando dicas de assuntos, dando conteúdo, fazendo literalmente o comentário da questão, certo? Então, se tiver alguma pergunta, coloca aí no chat que eu vou resolvendo. Então, voltando lá para a questão, nós teremos, o nome oficial é etoxetano, mas ele não é um éster, ele é um éter. Por isso, o item 2 é um item falso. Vamos para o item 3. A reação 2, agora nós vamos para a reação número 2. É uma desidratação intramolecular, o que é verdade. Caires, como é que acontece uma reação de desidratação intramolecular? Intra significa dentro.
Inter quer dizer entre moléculas, intermolecular entre moléculas, e intramolecular quer dizer dentro da mesma molécula. Como é que acontece? Em primeiro lugar, só vai reagir um mol de álcool, onde nós vamos ter CH2H para formar o CH3, CH2OH, tá aí o álcool, que aqui no caso é o etanol. Ele vai reagir também em meio ácido, H2SO4, só que agora olha a temperatura, 170 graus Celsius. É uma reação que vai acontecer numa temperatura mais elevada. E aí o que acontece para ocorrer a desidratação da molécula? O hidrogênio que está em um carbono vai reagir com o grupo OH que está no carbono vizinho. Hidrogênio mais OH, formação de uma molécula de água, mais... Quando nós tiramos, aí vem uma dica importante. Quando nós retiramos dois átomos ou dois grupos de átomos de dentro de uma mesma molécula, vai se formar uma ligação dupla, uma ligação pi. Então, aqui vai formar CH2, era uma ligação simples aqui no meio, agora vai se transformar em uma ligação dupla, CH2, CH2. Deu origem a uma molécula que é um hidrocarboneto, é um alceno especificamente, porque tem ligação dupla entre dois carbonos, e o nome para esse alceno vai ser eteno. Tem dois carbonos prefixo et, EN, porque tem uma ligação dupla, termina em O. Então, nós vamos ter aí a molécula chamada eteno. É uma desidratação intramolecular, porque está acontecendo dentro da mesma molécula. Voltando lá para o item. A reação número 2 é uma desidratação intramolecular. Corretíssimo. É uma reação intramolecular. Quais são as características da reação intramolecular? Nós colocamos as características da intermolecular, que aqui estão, e agora para a intramolecular. Para uma reação de desidratação intramolecular, as características são as seguintes. Primeiro, ocorre com um mol de álcool. Enquanto a intermolecular, nós vamos ter 2 mols de álcool, porque é intermolecular. Na intramolecular só vai ter 1 mol de álcool, que aqui está, 1 mol de etanol. Segundo, também acontece em meio ácido, do mesmo jeito da intermolecular, em meio ácido. Terceira característica, ocorre na temperatura de 170 graus Celsius. Esse é um diferencial entre a reação intermolecular e a reação intramolecular. Na intermolecular, qual é a temperatura? Aqui está, 140 graus. Na intramolecular, a temperatura vai ser de 170. Temperatura de 170 graus Celsius. 170 graus Celsius, beleza? E a última característica, lá numa reação de desidratação intermolecular, vai se formar éteres e aqui vai se formar alceno. Forma alceno. Então, as duas características mais claras e mais importantes para você detectar que a reação é uma reação de desidratação intermolecular
é a formação de um éter. E para detectar que a reação é uma desidratação intramolecular, vai ter a formação de alceno. Beleza? Então, voltando para a questão, o item 1 e 3 estão corretos. Vamos só analisar o item número 4. No item número 4, nós teremos o principal produto formado na reação 2 é o alceno de menor massa molar, o que é correto. É um alceno, e por que ele é o de menor massa molar? Porque ele só tem 2 carbonos. Para ser um alceno, pensa bem, tem que ter dupla no meio de 2 carbonos. Então, se você tem aí o alceno que apresenta 2 carbonos, ele é o menor alceno possível dentro desses hidrocarbonetos. Então, quais são os itens corretos? O item 1, o item 3 e o item 4. 1, 3 e 4 apenas, a resposta correta vai ser a letra C. Beleza? Ok. Então, nessa questão, eu trabalhei qual assunto? Trabalhei o assunto de reação de eliminação, mais especificamente, a reação de desidratação, ok? Reação de desidratação. Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: é uma questão de introdução à química orgânica. Introdução à química orgânica por quê? Pelo seguinte, na química orgânica, nós temos um conceito que diz que química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que apresentam carbono. Mas nem sempre essa foi a definição de química orgânica. E quem contribuiu para que a definição antiga fosse mudada? Qual era a definição antiga, Caires? Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos produzidos pelos seres vivos. Naquela época, até 1828, acreditava-se que uma substância só era composta se fosse produzida por um ser vivo, tanto animal quanto vegetal. Em 1828, foi feita uma experiência chamada reação de síntese de Wöhler. Reação de síntese de Wöhler, famosamente conhecida como síntese de Wöhler. E essa síntese, ela provou que não era só um ser vivo que poderia produzir substância orgânica, que materiais minerais que não têm vida poderiam produzir sim uma substância orgânica, e foi o que foi comprovado através desse experimento. E é sobre isso que essa questão 46 está falando. Olha só o que diz a questão. Até o início do século XIX, havia uma concepção de que compostos orgânicos não poderiam ser sintetizados, ou seja, fabricados, formados em laboratório, sendo produzidos apenas por organismos vivos. Porém, em 1828, o químico alemão Friedrich Wöhler realizou uma reação de síntese que se tornou o marco inicial para o desenvolvimento de compostos orgânicos sintéticos. A reação efetuada por Wöhler foi a... Qual foi a reação que Friedrich Wöhler realizou para comprovar que essa teoria de que somente os seres vivos poderiam produzir substâncias orgânicas estava incorreta? Ele pegou um mineral, que é o C-O, um material que não tem vida, que não é um ser vivo, NH2, um material que, na verdade, é uma substância chamada ureia. Não tem vida nela mesma,
e ele aqueceu essa substância. Aqueceu a ureia. O símbolo do aquecimento é o delta, então aquecimento da ureia, que vai dar origem à seguinte substância. Só um minuto, deixa eu voltar aqui. Nós vamos ter o aquecimento do cianato de amônio, estou colocando a reação inversa. O cianato de amônio, que é o NH4OCN, que aí sim vai se transformar em ureia, que é o C-O NH2, NH2, certo? Mais uma vez, ele aqueceu um sal mineral. Qual foi o sal mineral, Caio? O NH4OCN, que é chamado de cianato de amônio. É um sal, não tem vida, é inorgânico, é mineral. Ele deu origem, quando ele aqueceu este sal, ele deu origem à ureia, que é uma substância que é orgânica e que está presente na urina e no suor dos animais. Então, o que acontece? A partir de um sal mineral que não tem vida, foi produzida uma substância orgânica. Então, caía aqui definitivamente a teoria de que somente os seres vivos poderiam produzir uma substância orgânica, certo? Então, o experimento de Wohler foi esse. Então, a reação efetuada por Wohler é, na letra A síntese do benzeno a partir do N-hexano. Claro que não, né? Não foi a formação do benzeno, foi a síntese da ureia. Letra B. A transformação do composto inorgânico cianato de amônio, tá aqui, ó, cianato de amônio, que é um composto inorgânico, transformando-se em ureia. Exatamente, esse foi o experimento de Wohler. Então, o item correto, letra B. E só descartando a letra C e a letra D, na letra C, transformação do gás amônia em metilamina, que também está falso. E na letra D, síntese do ácido carbônico a partir do carbonato de cálcio, também um item incorreto. Então, o item correto vai ser a letra B. Ok? Entendido aí essa questão, vamos para a nossa última questão da nossa live de hoje. Quero também lembrar você do seguinte: nossas lives serão às segundas, quartas e sextas, sempre às 21 horas, tá ok? Então vejamos aqui, ó. A acidez, você que entrou na live agora, seja bem-vindo. Estamos trabalhando questões, resolução de questões do vestibular da UVA. Vamos para a nossa última questão da live de hoje, que diz assim: a acidez de um vinho é expressa em termos de porcentagem de ácido tartárico, que é o composto majoritário. Portanto, a concentração desse ácido determinará o pH de um vinho. A tabela abaixo apresenta o teor de ácido tartárico em gramas por litro de alguns vinhos brasileiros. Aí nós temos o tipo de vinho e o teor de ácido tartárico. Esse primeiro vinho, né, o Cabernet, não sei nem se o nome é assim, viu, gente? Se pronuncia desse jeito, mas eu vou ler do jeito que está aqui. 2,2 gramas por litro de ácido tartárico. O Chardonnay, 2,6 gramas por litro. O Itálica, 3,1 e o Isabel, 5 gramas por litro. De acordo com essa tabela, o vinho que apresenta o maior valor de pH é o... Olha,
Para ele ter o maior valor de pH, o que é que significa? Você pode dizer assim, Carlos, a questão está dizendo que o que vai determinar o pH de um vinho é o teor de ácido tartárico. Quem vai determinar a acidez do vinho é o teor de ácido tartárico. Então, é o Isabel, porque ele tem o maior teor de ácido tartárico. E você está certo. O vinho mais ácido é o Isabel, porque ele tem o maior teor de ácido tartárico. Mas olha a pegadinha dessa questão. Ele diz que, de acordo com essa tabela, o vinho que apresenta o maior valor de pH. O maior valor de pH não é o vinho mais ácido, é o vinho mais básico. Quanto maior o pH, menos ácido é o vinho. Então, se ele quer saber qual é o maior valor de pH, ele quer aquele que tem o menor teor de ácido tartárico. Quem tem o menor teor de ácido tartárico, portanto, vai ter maior pH, é o Cabernet, que vai ser a letra A. Então, item correto, letra A. Beleza? Essa foi a nossa resolução de hoje. Quais foram os assuntos que nós trabalhamos na live de hoje? Cinética química, falando de catalisadores, falando de velocidade da reação, de energia de ativação, de reações espontâneas e deslocamento de equilíbrio. Depois falamos sobre fenômeno químico, substâncias compostas, substâncias simples, elemento químico e sobre reagentes e produtos. Em uma outra questão, falei sobre reação de eliminação, mais especificamente, reação de desidratação. Falamos ainda sobre a introdução à química orgânica, sobre como surgiu o conceito de química orgânica. E, por último, falamos sobre pH, sobre teor de acidez de um determinado vinho. Então, essa foi a nossa resolução de hoje. Espero que você tenha gostado da nossa live. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para ficar recebendo as notificações. Você aciona aí o sininho para você não perder a revisão de conteúdos para a uva 2021.1. Então, para você, um forte abraço, um ótimo final de semana e até a nossa próxima live. Se Deus quiser nos abençoar. Forte abraço, tchau, tchau e até breve.